Continuando o nosso estudo do Organon, nós vamos ver agora a parte do prefácio do Organon. Organon da Ordem de Curado, de Samuel Hahnemann, comentado à luz do Evangelho de Jesus, enfocando a necessidade da drenagem miasmática. E no decorrer do estudo, a gente vai ver como que é importante fazer a drenagem miasmática. Porque quando o Hahnemann classificou a homeopatia, ele viu que a maioria das doenças eram causadas por algum processo muito mais forte internamente do que aquele que a maioria das pessoas queriam acreditar. E Hahnemann deu um passo muito grande na direção de uma verdade que transcendia a verdade daquela época. Até hoje as pessoas não conseguem compreender como que alguma coisa tão sutil pudesse interferir na nossa vida de uma forma tão intensa, tão forte. E com isso, ele trouxe para nós uma nova porta, uma nova janela, para que a gente pudesse entender o que é realmente estar voltado para o entendimento detalhado de cada doença. Como que ele tinha senso de observação, como que ele observava, como que ele pegava aqueles fatos, aquelas situações e media, calculava, fazia todo o possível para chegar a um denominador comum, para chegar a uma resposta para aquilo que ele se propunha a fazer. E é importante que ele se refere à alopatia de várias formas pejorativas, mas isso não é objeto do nosso comentário. Nós só vamos comentar aquilo que ele se refere à homeopatia. E lógico, algumas coisas que existiam naquela época, graças a Deus não existe mais, a gente vai mostrar para as pessoas o que existia. Então a velha medicina alopática, a fim de dizer algo em geral, pressupõe no tratamento das doenças, ora uma nunca existente, superabundância de sangue, que eles chamavam de pletora, ora numa substância morbífera e acridades, fazendo, portanto, escoar o sangue vital, esforçando-se, ora para expulsar a matéria morbífica imaginada, ora para desviá-la através de vomitivos. Laxantes, cialagogos, sudoríferos e diuréticos vesicatórios, meios de favorecerem a supuração, cautérios, etc. Na suposição de poder enfraquecer e suavizar materialmente a doença, aumentando, contudo, os sofrimentos do doente, retirando assim do organismo, como também através de seus medicamentos, as forças dos humores vitais indispensáveis à cura. Ou seja, tudo que foi feito, tudo que era feito, tinha ou era excesso de sangue, ou tinha algo sujo dentro da pessoa que tinha que sair. Seja por vômitos, por laxantes, o cialagogos, para fazer a pessoa ficar salivando, sudoríferos, diuréticos para fazer urinar bastante, ou esses vesicatórios e meios que favorecessem a supuração e cautérios. Bom, hoje ainda existe muitas dessas técnicas, cada uma dentro do seu princípio, dentro da sua oportunidade. Não vamos fazer esse julgamento se está certo ou se está errado. Ainda existem algumas técnicas como essa. Os orientais usam muito os laxantes, os diuréticos, e até hoje as pessoas da fitoterapia também usam algumas vezes esses recursos, bem como o sudorífero. Fazem parte ainda do tratamento. Cada um tem a sua aplicabilidade, tem o seu momento de aplicar, tem a sua teoria mostrando que isso ou aquilo está certo, mas na homeopatia a gente não usa isso. Embora possa ocorrer, em alguns casos, ao tomar homeopatia, a pessoa urinar mais, urinar menos, evacuar mais, evacuar menos, faz parte de um processo de tratamento. As supurações, quando a pessoa tem um furúnculo, é bom que ele termine de vazar. Se uma pessoa tem problema respiratório, como eu já tive muito, e de vez em quando ainda fico com o nariz meio entupido, de acordo com o ar do ambiente, com a mudança de temperatura, mas não é mais aquelas crises de bronquite, não é aquelas crises de inflamação de garganta, apenas dá um entupidinho no nariz, coisa de 5, 10 minutos, depois volta ao normal. Isso é importante porque o nosso organismo está reagindo aos agentes agressores.
Se ela está reagindo aos agentes agressores, é porque nosso sistema imunológico está bom. Ela agride o corpo com grande e muitas vezes, a miúde, reiteradas doses de fortes medicamentos, cujos efeitos prolongados, quase sempre terríveis, ela desconhece, e que ela, ao que parece, aplica-se em tornar desconhecidos através de misturas de várias dessas substâncias desconhecidas em uma fórmula medicamentosa, provocando assim no corpo do doente, por meio de seu emprego prolongado, novas doenças medicamentosas, em parte ainda mais impossível de ser erradicadas. Sem fazer crítica, mas vide as contraindicações que existem na bula dos remédios modernos. Ali mostra que ali você pode desenvolver uma daqueles problemas, uma daquelas doenças, e aí você vai ter que procurar um médico, procurar sua orientação. Na homeopatia não tem essas contraindicações. Os remédios, ao serem tomados, eles vão apresentar características, cada um a sua característica, cada um vai mostrar, vai trazer à tona determinados adoecimentos, como a gente vai ver no parágrafo 181, 184, 171. Nesses parágrafos vai estar mostrando o que tem que se fazer após tomar o remédio e aparecer outra característica. Como que a gente aborda o caso? Qual a atitude que a gente deve tomar? Então, diante dessas situações, cada uma delas deve ser refletida, analisada, avaliada, segundo a característica da pessoa naquele momento. Com isso, a gente vai ter mais ou menos condições de ajudar melhor aquela pessoa, ou seja, se a pessoa está tendo muitas reações exonerativas, ela está muito doente. Então nós vamos ter que ajudá-la, ela também tem que colaborar trazendo as informações para o homeopata do que está acontecendo regularmente. Porque tem pessoas que tomam uma dose de homeopatia e fazem uma maravilha na vida dela. E tem pessoas que tomam a primeira dose de homeopatia, criam uma série de situações que ela fala o que está acontecendo comigo. Nesse caso, em ambas as situações, a pessoa tem que saber refletir o que está acontecendo para ela buscar em si um tratamento, buscar um equilíbrio que faça com que a pessoa tenha condições de receber outro remédio com segurança, e essa segurança vai ser tão quanto mais perfeita forem as informações que ela passar para o homeopata, e assim sucessivamente, até que não tenha mais reação. Pode levar 1 ano, 2, 3, 10, de acordo com cada um. Assim como pessoas que 1 ou 2 meses de tratamento de homeopatia, ele vai ficar muitos anos sem adoecer. Outros vão tomar muitos remédios. Na alopatia também tem pessoas que adoecem de vez em quando, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 1, a cada 2, a cada 3, e sucessivamente, cada pessoa com as suas características. Agora, a grande diferença na homeopatia é que aquela doença que ela tira para fora, ao ser tratada de forma hahnemanniana, entendendo a drenagem, botando para fora aquela doença, ela ganha mais saúde, mais longevidade, mais qualidade de vida. Se a gente entender isso, beleza. E na alopatia? Eu já me tratei com alopatia durante 35 anos e ao longo desses 35 anos eu sempre tinha um problema a mais para resolver. E nos últimos 20 anos que eu me cuido com homeopatia, aliás, para ser mais preciso, 17 anos, 18 anos, 17 anos e meio. Todas aquelas doenças que eu fui ganhando e muitas outras que eu tinha, fui eliminando. E praticamente hoje eu não tenho tanto problema. Só não consegui me livrar dos óculos e das cáries no dente, que um dia a gente vai conseguir achar um remédio que resolva esse problema. Porque lógico que vai existir. A questão é Deus permitir que a gente ache. A homeopatia trata todos os adoecimentos que levam a pessoa a eliminar as doenças. Ela procede também onde pode para obter a confiança do doente, como meios que pela oposição contrários, na verdade, suprimem e disfarçam, por meio de paliativos, os sofrimentos mórbidos por curto espaço de tempo, deixando, porém, atrás de si as causas de tais sofrimentos, a própria doença,
agravadas e pioradas. Aí a questão que o Hahnemann faz essa observação, e a gente tem que pegar e falar assim: como eu estou me sentindo após tomar tal remédio? Nós conversamos com algumas pessoas, com alguns amigos, e os filhos mensalmente têm infecção de garganta. E aqueles que se tratam com as terapias naturais, principalmente com homeopatia, têm uma infecção de garganta uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ou teve uma e nunca mais tem. Quando o tratamento é correto. Temos que entender isso, o tratamento tem que ser correto e não pode ter interferências externas. As interferências externas sempre vão trazer para a pessoa um probleminha a mais. E aí a gente tem que ter todas essas vigilâncias, todos esses cuidados, vigiar a nossa alimentação. Hoje tem um tabu muito grande com relação ao trigo, ao leite e às bebidas químicas, os alimentos industrializados, que ainda não foram esclarecidos. Não vou dizer que não pode, que pode, que não pode, mas nós temos que observar. Está me fazendo mal? Vamos abster de usar aquele alimento. Vamos observar outras culturas, como que eles alimentam, como que é a saúde deles, para que a gente possa ter a nossa saúde. Portanto, depende da gente, depende de nós, sabermos colocar em prática a observação para termos melhores resultados. Cada um faz a sua observação. Ela considera erroneamente os males que se encontram nas partes externas do corpo como males puramente locais e independentes, imaginando tê-los curados quando os expulsou através de meios externos, de modo que o mal interno é forçado a irromper com mais gravidade em uma parte mais nobre e mais crítica. Isso, o Hahnemann está dizendo que homeopaticamente, frisando homeopaticamente, nós não podemos tratar problemas externos. Por exemplo, a pessoa aparece um machucado no braço. Ele não pode ir lá e passar uma pomada, homeopaticamente falando, passar uma pomada naquele machucado. Uma micose na unha. Normalmente, micose na unha é um problema abdominal muito grave. Então, nós teremos que tratar o abdômen da pessoa com remédios apropriados. E aí, aquela micose da unha vai sumir. Então, são coisas que na homeopatia nós temos uma visão diferente da alopatia e devemos ver. Na alopatia, a pessoa vai usar vários remédios até sumir aquela micose da unha. Cada um vai fazer as suas devidas observações e verá os resultados. Como homeopata, a gente fala para quem quer aprender homeopatia, para quem quer assimilar homeopatia, jamais faça um tratamento local, seja uma ferida que apareceu no braço, seja uma micose na unha, principalmente na unha do dedão do pé. Isso a gente não vai dar um remédio para pingar, para passar naquele local. E sim, a pessoa vai tomar o remédio e vai desaparecer a micose ao longo do tempo, bem como a ferida no braço vai desaparecer ao longo do tempo. A gente está citando exemplos. Na alopatia, normalmente vai se usar pomadas, às vezes usa remédio interno, mas não é sempre. Nas fitoterapias usa chás para limpar o sangue, que também é válido. Cada um com a sua teoria. A gente explica a teoria da homeopatia, e ele está citando ali como que a alopatia funcionaria naquela época. E hoje, mais ou menos, procura-se também passar remédio onde está a ferida. E, homeopaticamente falando, tem que limpar o organismo interno usando a homeopatia mais apropriada. Então, ela desconhece o modo de como lidar com a doença, que se recusa a ceder ou que vai agravar-se, trata, ao menos de alterá-las, às cegas, por meio de um agente por ela chamado alterans, como, por exemplo, o calomelano, sublimado corrosivo, que solapa a vida, e com outros meios violentos em grandes doses. Comentário de Hahnemann sobre aquilo que acontecia na época dele. Então, quando se dá um remédio muito forte, quanto mais forte o remédio, mais efeitos colaterais ele produzia. E naquela época não sabia-se que era um efeito colateral que estava conduzindo. Então as pessoas não sabiam como lidar com aquilo, mas o Hahnemann, extremamente observador, ele viu que estava acontecendo uma mudança da característica da doença. Ela saía de um órgão para outro, normalmente mais nobre. E aí ele foi mostrando, poxa, se está acontecendo, está indo para um órgão mais nobre, tem alguma coisa que está errada. Portanto,
Quando a gente vai fazer um tratamento homeopático, uma das partes mais importantes é fazer a observação, a hierarquia dos adoecimentos. Como que ele tem que fazer, qual o caminho que ele tem que seguir para reduzir o nível de adoecimento, reduzir a hierarquia do órgão que está sendo afetado. E não deixar que ele vá seguindo um caminho agressivo de adoecer mais a pessoa. Portanto, a homeopatia ela sempre visa diminuir a hierarquia do adoecimento, melhorar a qualidade de vida da pessoa. Mesmo que aquela doença não desapareça, assim, de uma estalar de dedo, de uma hora para outra, mas que ela proporcione à pessoa melhor qualidade de vida. Lá atrás teve umzinho, né? Bom, lá no slide anterior tinha um número 1, e aqui ele está vendo a explicação dele. Com o mesmo propósito, o hábil alopata inventa, sobretudo, um determinado nome grego, de preferência, para o mal do doente, a fim de fazê-lo crer que há muito tempo conhecia tal doença, como um velho conhecido, e que ele é, consequentemente, a pessoa que está em melhores condições de curá-lo. Bom, de novo um comentário que ele faz, os nomes gregos são adotados para vários tipos de doença, normalmente são colocados um nome grego ou um nome que caracterize o tipo de doença que a pessoa tem, o órgão que está afetado, então vai surgindo os mais diferentes nomes. E para o Hahnemann, todas essas doenças, tidas como crônicas ou como uma doença incurável, como uma doença difícil de tratar, era uma doença caracterizada como psora. Portanto, ele faz essa crítica porque, na visão dele, bastava tratar a psora. Hoje a gente vê que tem que tratar outras coisas anteriormente, porque na época ele focava muito na psora. Hoje a gente vê que tem que tratar o luetismo, o tuberculinismo, a psicose, até chegar na psora para a pessoa suportar bem ao tratamento. Mas era a forma com que ele reportava, na sua época, os tipos de adoecimento. Parece que a funesta preocupação principal da velha medicina é de, ao que parece, tornar mortal, ou pelo menos incurável, a maioria das doenças crônicas, por meio de constantes enfraquecimentos e martírios do doente debilitado, e já bastante sofredor, acrescentando-lhe novas doenças medicamentosas destruidoras e, quando estiver habituado a tal procedimento pernicioso e convenientemente insensível às advertências da consciência, eis um negócio muito fácil. De novo, ele citando como que a medicina da sua época agia, ia passando remédio, a pessoa ia ficando mais debilitada, e acabava falecendo. E sempre tendo que procurar uma assistência, sempre tomando mais remédios. Isso é o que ele comenta da medicina da época dele. É o que a gente está fazendo aqui, que a gente está mostrando para vocês a visão que o Hahnemann tinha, como que era a medicina da época dele e como é no mundo atual. A homeopatia ela sempre vai visar a saúde integral da pessoa, fazendo com que ele consiga eliminar determinados adoecimentos para que ele possa ter realmente a saúde que todos nós esperamos ter, que todos nós precisamos de ter. E, contudo, o médico habitual da velha escola apresenta seus motivos para todas essas nocivas operações, que se baseiam, porém, somente em preconceitos de seus livros, e na autoridade deste ou daquele prestigiado médico que é da velha escola. Então, tudo aquilo que ele baseava estava num livro, cheio de determinados preconceitos, como ele coloca, e como aquele médico era mais prestigiado por ter escrito aquele livro, ele era confiado seguindo a risca. Mesmo os métodos de tratamento mais contraditórios e mais absurdos encontram aí sua defesa, sua autoridade, por mais que os resultados desastrosos deponham contra eles.
Então, eles não observavam o resultado. O resultado estava ruim, estava ruim, estava ruim, estava dando errado, mas alguém falava, tem que seguir por esse caminho mesmo, é desse jeito mesmo que trata, é assim mesmo que acontece. Isso, Hahnemann, ele passou a abominar isso, largou a medicina exatamente por causa disso e criou a homeopatia exatamente por causa disso, que ele falava que se a pessoa fosse se tratar, ela tinha que se melhorar. O tratamento era para que a pessoa se melhorasse. Somente os doentes do velho médico, persuadido, enfim, em silêncio, após muitos anos de erro, da nocividade de sua suposta arte e que trata mesmo as doenças mais graves, com xarope de morango misturado com Wasser, isto é, com nada, pioram e morrem em menos número. Então ele faz, de novo ele fazendo críticas, que aquele que tomava xarope de morango misturado com nada, fazia menos mal do que os que tomavam os remédios. Cada época da humanidade nós temos determinados focos de ação, determinados valores. Certamente a medicina do futuro será muito diferente da de hoje, como alguns livros espíritas trazem que será eminentemente espiritual. Aí aquelas pessoas mais materialistas falam, mas como? Vamos chegar lá um dia. Mas esse dia vai passar por várias etapas de transformação. Ninguém vai dar um estalar de dedo, vai mudar tudo. A menos que alguém tenha força suficiente para fazer isso, o que é muito difícil. Mas, passo a passo, as coisas vão se modificando, passo a passo as coisas vão mudando, e a gente vai melhorando a nossa percepção, o nosso modo de entender. Para que a gente possa, então, no decorrer do tempo, encontrar com mais facilidade determinados valores que nos tragam a oportunidade de estar trabalhando, buscando a melhoria da pessoa, tanto fisicamente, quanto mentalmente, moralmente, eticamente, conforme a gente vai ver ao longo do estudo da homeopatia, que é a proposta que a homeopatia traz. Todos vão conseguir o mesmo resultado? Não sei. Todos os homeopatas estarão aptos a conseguir os mesmos resultados? Se estudarem com afinco, procurarem entender a homeopatia e tiverem proteção espiritual para isso, vão conseguir. Quanto à alopatia, qual o caminho dela? O caminho da alopatia é o caminho da alopatia. Respeito o trabalho deles e espero que respeitem o meu. O que é importante é que a gente faça as nossas reflexões, veja que no passado, a gente tem que entender que no passado as coisas eram extremamente complexas, extremamente dolorosas para quem ficava doente. Hoje nós temos vários recursos que aliviam, no mínimo, parcialmente as dores da pessoa, seja qual a técnica que for usada. Que aliviar integralmente seria muita pretensão.